Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e estamos aqui mais uma vez neste encontro para o estudo da obra 50 anos depois, ditado pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo numa ambiência adequada, onde quer que estejamos, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditados também pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é a mensagem número 4. Intitulada Amor e Temor. E o versículo destacado por Emmanuel está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: O perfeito amor lança fora o temor. Vamos ver o que Emmanuel tem para nos dizer, quais são as suas considerações sobre estas palavras. Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor, que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos, no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar, com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito pela força divina que nos ergue, triunfante dos abismos da sombra para os cismos da luz. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, o anjo guardião de cada um de nós, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, buscando conhecimento. Que as páginas de 50 anos depois possam nos trazer hoje mais nobres conhecimentos, aqueles tantos que temos lido até então. Que possamos assimilar os ensinamentos e levá-los para a nossa vida diária. Assim pedimos, Senhor, que a Tua presença entre nós nos traga a luz, a paz necessárias para que possamos adquirir esse conhecimento e levá-lo adiante no caminho de nossa evolução. Que assim possa ser, graças a Deus.
Então, amigos, como sempre, vamos fazer um pequeno retrocesso, não é? Para que nos situemos na história. Então, nós tivemos, no estudo anterior, a chegada da família Lúcius e do amigo Caio Fabrícios ao porto de Ostia, onde foram todos recepcionados por uma multidão. A chegada deles foi bastante esperada e comemorada, né? E vimos também a emoção do escravo Nestório ao estar finalmente ali frente à capital do Império, não é? Onde ele queria tanto conhecer. Depois vimos, então, o reencontro, o emocionado reencontro de Ovídio Lúcius com seu pai, Quinéio Lúcius. E ele também, o reencontro com a nora, Alba Lucínia, as netas Elvídia e Célia. Vimos também o momento em que Quinéio Lúcius percebeu os olhares que o prefeito Lólio Úrbico lançou para sua nora, que os olhares que a esposa de Lólio Úrbico, Cláudia Sabina, lançou para seu filho Elvídio, e ficou atento, né? Ficou observando aquela situação. E depois nós pudemos ter o privilégio de acompanhar o belíssimo diálogo entre Quinéio Lúcius e sua neta Célia, quando ela vai para a casa do avô para ficar com ele, a pedido de seu pai Ovídio, para que o avô tentasse removê-la daquelas maluquices, né, que ela, religiosas e filosóficas que ela andava enfrentando, né? Então, nós paramos o nosso estudo no momento em que, após Célia falar abertamente ao seu avô, que com muito carinho a escutou, sobre a doutrina, sobre a sua fé, sobre Jesus, sobre o cristianismo, né? Então, e a conversa foi avançando, porque o avô se mostrou ali com todo o carinho, né, para escutá-la. E então agora nós paramos o estudo quando ela vai abrir seu coração, contando o seu amor por um escravo. Então nós estaremos na página 39, no antepenúltimo capítulo, para terminar a página. Nesta edição aqui, né? Nessa edição aqui, na página 39. Então, Célia começa a contar para o avô, assim. Faz 2 anos que papai nos levou em uma de suas excursões encantadoras pelo Lago Extenso, na região onde possuímos a nossa casa. Além de mim, da mamãe e da Elvídia, ia conosco um jovem escravo, adquirido na véspera, e o qual, em vista de sua perícia nos remos, auxiliava a tarefa de abrir caminho ao longo das águas. Ciro chamava-se esse escravo de 20 anos, que a vontade do céu deliberou fosse parar em nossa casa. Íamos todos alegres, observando a linha do horizonte e o recorte das nuvens no claro espelho das águas marulhantes. De vez em quando, Ciro me dirigia o olhar lúcido e calmo, que me produzia uma emoção cada vez mais intensa e indefinível. Quem poderá explicar esse mistério santo da vida? Dentro desse divino segredo do coração,
Basta, às vezes, um gesto, uma palavra, um olhar, para que o espírito se algeme ao outro para sempre. Fez uma pausa na exposição de suas reminiscências e, observando-lhe a emotividade a desbordar dos olhos úmidos, Quinei Lúcius animou-a. Continua, filhinha. Faço questão de ouvir e sentir toda a tua narrativa. Nosso passeio, prosseguiu ela, com os olhos da alma mergulhados no painel de suas mais íntimas recordações. Corria sereno e sem tropeços, quando, em dado instante, se levantou uma onda larga, impelida pelo vento forte. Um abalo mais violento, justamente no ponto onde me instalara, fez-me cair, absorta nos meus pensamentos, de porco no seio espesso das águas. Ainda ouvi os primeiros gritos de mamãe e da irmãzinha, supondo-me perdida para sempre. Mas quando me debatia inutilmente para vencer o peso enorme que me oprimia o peito sobre a massa líquida, senti que dois braços vigorosos me arrancavam do fundo lodoso do lago, trazendo-me à tona, mercê de um desesperado e imenso esforço. Era Ciro, que me salvara da morte com seu espírito de sacrifício e lealdade, conquistando com esse ato espontâneo a gratidão sem limites de meu pai e de todos nós, um reconhecimento carinhoso e sincero. No dia imediato, meu pai concedeu-lhe a liberdade, muito comovido pelos sucessos da véspera. No instante da sua emancipação, o jovem liberto beijou-me as mãos com os olhos úmidos, na sua gratidão profunda e sincera, conservando o meu pai em nossa casa como serviçal prestimoso e livre, quase um amigo, se outras fossem as condições do seu nascimento. Ciro, porém, não me conquistou somente gratidão e estima a toda prova, como também o meu afeto da alma, espontâneo e profundo. Em tardes serenas e claras, sobre as árvores do pomar, contou-me a sua história singular, cheia de episódios interessantes e comovedores. Então, aqui vamos ver a história de Ciro. Em tenra idade, vendido a um rico senhor que o conduziu desde logo ao país do Ganges, né, lá da Índia, terra misteriosa e incompreensível para os romanos, ali teve ocasião de conhecer os princípios populares de consoladoras filosofias religiosas. Nessa região do Oriente, cheia de segredos confortadores, ele aprendeu que a alma não tem apenas uma existência, mas vidas numerosas, mediante as quais adquire novas faculdades, purificando-se ao mesmo tempo dos erros passados em outros corpos, ou redimindo-se das aflições no doloroso resgate dos crimes ou desvios do seu passado. Todavia, após a aquisição desses conhecimentos, foi levado à Palestina, onde se saturou dos ensinos cristãos, tornando-se adepto fervoroso do Messias de Nazaré. Então, era de ver-se como a sua palavra se impregnava de inspiração divina e luminosa. Apaixonado pelas ideias generosas que trouxera do ambiente religioso da Índia, acerca dos formosos princípios da reencarnação, sabia interpretar com simplicidade e clareza de raciocínio, para mim, muitas passagens evangélicas, algo obscuras para o meu entendimento, qual aquela em que Jesus afirma que ninguém poderá atingir o reino do céu sem nascer de novo. Fosse o crepúsculo langoroso da Palestina, fosse ao lugar caricioso das suas noites estreladas, quando descansava das fadigas do trabalho diuturno, falava-me ele das ciências da vida e da morte, das coisas da terra e do céu,
com os dons divinos da sua inteligência, mantendo meu espírito suspenso entre as emoções da vida física e as gloriosas esperanças na vida espiritual. Enlevada pela doce carícia de suas expressões e gestos de ternura, afigurava-se-me ele a alma gêmea do meu destino, reservada por Deus a me estimar e compreender, desde as vidas mais remotas. Durante um ano, a existência nos correu em mar de rosas, porque nos amávamos intensamente. Em nossos idílios, né, em nossos sonhos, em nossos devaneios calmos, falávamos de Jesus e de suas glórias divinas. E quando eu lhe suscitava a possibilidade da nossa união à face deste mundo, Ciro ensinava-me que deveríamos esperar a felicidade no reino do Senhor, alegando que na terra não era ainda possível um matrimônio feliz entre um escravo miserável e uma jovem patrícia. Quer dizer, Ciro tinha muita noção, né, que aquele era um amor impossível para viver aqui na Terra, né, mas que eles podiam ter a esperança de que no reino do Senhor eles poderiam vivê-lo livremente. Por vezes, entristecia-me, continua Célia relatando, né? Entristecia-me com as suas palavras despidas de esperança terrenas, mas suas inspirações eram tão elevadas e tão puras que, num relance, sabia o seu coração levantar o meu para as jornadas da fé, que levam a tudo a esperar, não da terra ou dos homens, mas do céu e do amor infinito de Deus. E agora sim a gente vamos nos reportar, não é? A mensagem de abertura de hoje, que lemos no livro Palavras de Vida Eterna, né? A mensagem: o perfeito amor lança fora o temor, né? Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Então, temos aqui o perfeito amor, uma demonstração do que é o perfeito amor. O valoroso ancião tudo ouvia, sem qualquer censura, embora sua atitude mental se caracterizasse pela mais funda consternação. Observando que a neta fizera uma pausa na encantadora e triste narrativa, Quinéio Lúcio interrogou-a com benevolência. Qual a atitude deste rapaz para com o teu pai? Ciro admirava-lhe a generosidade franca e espontânea, revelando no íntimo a mais santa gratidão pelo seu ato de fraternidade, quando o alforriou para sempre. A todo propósito, ensinava-me a respeitá-lo cada vez mais e a lhe realçar as qualidades mais elevadas. Falava-me constantemente de suas atitudes generosas com entusiasmo, admirando-lhe a dedicação ao trabalho e a singular energia. E Ovídio nunca soube do teu amor? Perguntou o avô admirado. Soube sim, respondeu Célia humildemente. Contar-vos-ei tudo, sem omitir um só detalhe. Em nossa casa, havia um chefe de serviço que dirigia as atividades de todos os servos da família. Pausânias, então temos aqui o nome do chefe de serviço. Pausânias era um coração amigo do escândalo e nada sincero. Meu pai, atendendo à necessidade de viajar constantemente, conservava-o quase como mandatário de sua vontade, em função dos seus numerosos interesses. E Pausânias, muita vez, abusou dessa confiança generosa para estabelecer a discórdia em nosso lar.
Observando a minha intimidade com o jovem liberto, cujos dotes morais tão fortemente me haviam impressionado o coração, esperou certa feita o regresso de meu pai de uma viagem à Idumeia, envenenando-lhe então o espírito com insinuações caluniosas da minha conduta. E que fez o vídeo? Interrogou o velhinho bruscamente, cortando-lhe a palavra, como se adivinhasse o desenrolar de todas as cenas ocorridas à distância. Repreendeu minha mãe, asperamente, inculpando-a, e chamou-me à sua presença, de maneira que lhe recebesse as admoestações e conselhos necessários, sem jamais permitir que eu lhe expusesse tudo com a sinceridade e franqueza com o que faço agora. E quanto ao liberto? Perguntou que nem Lúcio, ansioso por conhecer o desfecho do caso. Mandou pô-lo a ferros, ordenando a Pausânias lhe aplicasse a punição que julgasse necessária e conveniente. Atado ao tronco, então, temos aqui uma cena de tortura, né, de crueldade. Atado ao tronco, Ciro foi açoitado várias vezes pelo crime de me haver ensinado a amar pelo coração e pelo espírito, com o mais carinhoso respeito de todas as tradições do mundo e da família, no altar do devotamento silencioso e do sacrifício espiritual. Então, esse momento aqui, em que Pausânias optou por cruelmente açoitar Ciro, me levou à questão 634 do livro dos Espíritos, que diz assim: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E os espíritos respondem a Kardec: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mas longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência e, para isso, que conheça o bem e o mal. Eis porque a união do espírito ao corpo. Então, nós vemos aqui nessa situação o nível evolutivo de ambos. Pausânias buscando aqui o caminho mais longo, né? Essa escolha do caminho é uma peregrinação mais longa, como respondem aqui os espíritos, né? E Ciro, ao se entregar sem ódio, sem desejar o mal a Pausânias, simplesmente se rendendo ao castigo que recebeu, ele está já num outro nível evolutivo, buscando o caminho mais curto, né? Agora, não necessariamente mais curto. De repente, o caminho dele começou antes, a caminhada dele começou antes, né, em outra existência. Mas, com certeza, neste momento da história, desta reencarnação, ele já estava em outro nível, ele já não estava revoltado, né, com aquilo que estava se passando com ele. Ele simplesmente recebeu o castigo. Agora, Pausânias, né, estava plantando
para o amanhã. Então, vamos seguir aqui com a narrativa, né? Com a história que Célia está contando ao avô. No segundo dia de seus indizíveis padecimentos, consegui avistá-lo, apesar da vigilância extrema que todos resolveram exercer sobre os meus passos. Como nos dias de nossa tranquilidade feliz, Ciro recebeu-me com um sorriso de ventura, acrescentando que eu não deveria alimentar nenhum sentimento de amargor pela decisão de meu pai, considerando que o seu espírito era bom e generoso e que, se não podíamos quebrar preconceitos milenares na terra, também não deveríamos dar guarida a pensamentos de ingratidão. Então, aqui só se confirma, né, o nível evolutivo de Ciro. O sofrimento, porém, prosseguia a jovem, enxugando as lágrimas de suas reminiscências, era dilacerante para minha alma. Reconhecendo a situação penosa daquele que polarizava todas as minhas esperanças, cheguei a maldizer sinceramente da minha posição de afortunada. Que me valiam os mimos da família e as prerrogativas do nome que me felicitava, se a alma gêmea do meu destino estava encarcerada em pavorosa noite de sofrimentos? Expus-lhe, então, minha tortura íntima e os meus amargurados pensamentos. Ciro ouviu-me com resignação e brandura, respondendo-me depois que ambos tínhamos um modelo, um mestre, que não era deste mundo, e que o Salvador nos guardaria no céu um ninho de ventura, se soubéssemos sofrer com resignação e simplicidade, a maneira dos bem-aventurados de sua palavra sábia e doce. Acrescentou que o Cristo também amara muito, e, entretanto, perlustrou, né, percorreu os caminhos da incompreensão terrestre, sozinho e abandonado. Se éramos vítimas de um preconceito ou de perseguições, tais sofrimentos deviam ser justos, por certo, dados os desvios de nosso passado espiritual, de eras distantes, acrescentando que Jesus se sacrificara pela humanidade inteira, embora de coração imaculado como lírio e manso como cordeiro. Então, isso aqui nos leva, né, essa questão dele perceber, né, que eles eram vítimas de um preconceito ou de perseguições, tais sofrimentos deveriam ser justos, por certo, dados os desvios do passado espiritual deles dois. Né? Então, aqui, isso nos leva ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, as causas atuais das aflições. Essa explicação, eu tirei pedaços, né? Porque o item 4 ele é longo. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Né? Então, aqui, como Célia conta ao avô, né, desse passado espiritual. Essa é né, é uma das formas, uma das fontes. Né? Mais adiante, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Então, vamos interrogar, né, as nossas consciências, prestar atenção no que ela tem para nos dizer. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição.
Então, nessa forma, né, da causa presente, né, dessa vida presente, então é outra maneira, né? Então temos aí o esclarecimento no Evangelho segundo o Espiritismo. E Célia prossegue. Que valem nossos sofrimentos comparados aos dele, no alto da cruz da impiedade e da cegueira humana? Dizia-me valorosamente, era o que Célio dizia para ela, não é? Mas, que Caio dizia para Célia. Célia, minha querida, levanta os olhos para Jesus e caminha. Quem melhor que nós poderá compreender esse doce mistério do amor pelo sacrifício? Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os desígnios divinos, praticando-os na vida, ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e mais desventuradas. Além disso, querida, para os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos no espaço e no tempo. Amar-nos-emos assim constantemente, esperando a luz do reino do Senhor. Gente, vamos lembrar que esse jovem tinha 20 anos de idade. Quanta sabedoria, quanta clareza de alma, não é? Sou agora o penoso instante da separação, mas aqui ou além estarás sempre viva em meu peito, porque hei de amar-te toda a vida como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Poderão, acaso, separar-se os que caminham com Jesus através das névoas da existência material? Não prometeu o Mestre o seu reino ditoso a quantos sofressem de olhos voltados para o amor infinito do seu coração? Sejamos conformados e tenhamos coragem. Além destes espinhais, desdobram-se estradas floridas, onde repousaremos um dia sob a luz do ilimitado. Se sofrermos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado em sucessivas existências terrenas. Mas a vida real não é esta, e sim a que viveremos amanhã, no ilimitado plano da espiritualidade radiosa. Enquanto as suas expressões consoladoras me retemperavam o ânimo combalido, via-lhe o rosto macerado e os cabelos empastados de copioso suor, que me deixavam entrever um sofrimento físico martirizante e infinito. Embora a sua palidez extrema, Ciro me sorria e confortava. Sua lição de paciência e fé embalsamou meu coração e aquela corajosa serenidade deveria constituir, para mim, precioso incitamento à fortaleza moral em face das provas. E continuou sério. Consolei-o, então, do melhor modo, testemunhando-lhe minha compreensão funda e sincera quanto ao sentido daquelas palavras de bondade e ensinamento, compreensão que eu guardaria no imo para sempre. Prometemo-nos reciprocamente a mais absoluta calma e confiança em Jesus, bem como eterna fidelidade neste mundo para nos unirmos um dia nos céus. Terminados os rápidos minutos que consegui para falar ao encarcerado, reconstituí as energias interiores da minha fé, enxugando corajosamente as próprias lágrimas. Procurei minha mãe. Implorei sua intercessão afetuosa, de modo a cessarem as cruéis punições que Pausânias impusera ao bem-amado de minha alma, dando-lhe conhecimento dos quadros tocantes que presenciara. Ela comoveu-se profundamente com a minha narrativa e obteve de meu pai a ordem para que Ciro fosse libertado,
sob certas condições que, apesar de penosas, constituíram para mim um brando alívio. Que condições? Perguntou Quinéi Lúcius, admirado, ante o romance comovedor da neta, cujos 18 anos atestavam a mais profunda intensidade de sofrimento. Meu pai acedeu, sob a condição de que eu não mais avistasse o jovem liberto para qualquer despedida, providenciando na mesma noite, vejam bem, na mesma noite, para que ele fosse escoltado por 2 escravos de confiança até a Cesareia, em cujo porto deveria ser internado numa galera romana, desterrado a critério dos que a comandavam. E aqui eu vou trazer como curiosidade, não é, para a gente compreender bem o que significava isso, não é? Aqui nós temos a região ali, a Itália, não é? Logo abaixo aqui vemos a Grécia, lá adiante a Palestina. Eu vou no próximo mapa, então eu vou dar um zoom, né? E mostrando aqui as setas vermelhas, onde eles moravam, Esmirna, nessa primeira seta à esquerda, e lá abaixo, a Cesareia, para onde ele foi levado. Ciro foi separado de Célia para uma distância muito grande. Se hoje já é distante, imaginem aquela época, né? Então, era realmente a intenção de Ovídio era mantê-los completamente afastados, sem a menor hipótese de se reencontrarem. Então, vemos aí a distância que esses 2 corações apaixonados tiveram que enfrentar. E chegaste, então, daí continua o avô, né? E chegaste, filha, a alimentar algum rancor contra Ovídio em face da sua atitude? Não, respondeu com espontânea sinceridade. Se tivesse de alimentar qualquer rancor, seria contra o meu próprio destino. Ela também, né, 18 anos e tanta clareza, né, tanta sabedoria. Aliás, Ciro ensinava-me sempre que não podem caminhar para Jesus aqueles que não honrarem pai e mãe, de acordo com os preceitos divinos. Então, aqui já trazendo, não é? O honrar pai e mãe. Temos lá, então, no Decálogo, né, no Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Depois vemos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 3. Eu também fiz uns excertos. Temos aqui o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Mais adiante vamos encontrar: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. É verdade que alguns pais, mais adiante vamos encontrar, né? É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres e não são para os filhos os que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los,
porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Então, esse ensinamento todo, Ciro levou a Célia, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, de acordo com os preceitos divinos. Quinéio Lúcio encontrava-se eminentemente surpreendido. Quando Euvídio lhe solicitara intervenção moral junto à da neta, longe estava de presumir tão doloroso romance de amor num coração de tão tenra idade, cheio de ventude e de piedade. Seu espírito, que conhecia o vírus destruidor que operava a decadência da sociedade mergulhada num abismo de sombras, extasiava-se com aquela narrativa simples de um amor doce e cristão, que aguardava pacientemente o céu para todas as suas realizações divinas. Nenhuma voz da mocidade ainda lhe falara assim, com tanta pureza, à flor dos lábios. Admirado e enternecido, descansou a face enrugada na mão direita, meio trêmula, entregando-se a uma longa pausa para coordenar as ideias. Ao cabo de alguns minutos, notando que a neta aguardava ansiosa a sua palavra, perguntou com a mesma benevolência: Minha filha, esse jovem escravo jamais abusou da tua confiança ou da tua inocência? Ela fixou nele os olhos serenos, em cujo fulgor cristalino podiam ler-se uma candidez e sinceridade a toda prova, exclamando sem hesitar: Nunca, jamais Ciro permitiu que meus próprios sentimentos pudessem tisnar-se de qualquer tendência menos digna. Para demonstrar-vos a elevação de seus pensamentos, quero contar-vos que um dia, quando conversávamos à sombra de velha oliveira, notei que sua mão pousava levemente em meus cabelos, mas no mesmo instante, como se nossos corações se deixassem levar por outros impulsos, retirou-a, dizendo-me comovido: Célia, minha querida, perdoa-me. Não guardemos qualquer emoção que nos faça participar das inquietações do mundo, porque um dia nos beijaremos no céu, onde os clamores da malícia humana não poderão atingir-nos. Quinéio Lúcio contemplou de frente a neta, cuja sinceridade diamantina lhe irradiava dos olhos cândidos e valorosos, exclamando: Sim, filha, o homem a quem te consagras possui um coração generoso e diferente do que se poderia presumir no peito de um escravo, ao inspirar-te um amor tão distante das concepções da mocidade atual. E acentuando as palavras, como se quisesse imprimir-lhes nova força, com vistas a si mesmo, continuou após ligeira pausa. Além disso, essa nova doutrina, qual a aceitaste, deve conter uma essência profunda, dado o maravilhoso elixir de esperança que destila nas almas sofredoras. Acredito agora que Euvídio não sondou bastante o assunto para conhecer a questão nas suas facetas numerosas. É verdade, avô, respondeu confortada, como se houvesse encontrado um bálsamo para suas feridas mais íntimas. Meu pai, a princípio, não receava que analisássemos os estudos evangélicos, considerando-os perigosos. Somente depois das intrigas de Pausânias, supôs que a doutrina do Cristo me houvessem acarretado qualquer deficiência mental, em virtude da minha inclinação pelo jovem liberto. Então, ele via na possibilidade dos estudos evangélicos terem trazido a Célia toda aquela deficiência mental, como ele achava que ela estava tendo, por causa
dos estudos, né? Trazidos pelo jovem escravo, né? Pelo jovem então liberto. Sim, teu pai não poderia entender um sentimento dessa natureza no teu espírito de moça afortunada. Mas ouve, já que me falaste com uma ponderação que não admite reprovações ou corretivos, quais são as tuas perspectivas de futuro? Sobre tua irmã, teus pais já me falaram dos planos assentados. Daqui a alguns meses, depois de completar sua educação na atualidade romana, Euvídia esposará Caius Fabricius, cuja feição a conduzirá a um dos postos de maior relevo social, de acordo com os nossos méritos familiares. Mas a teu respeito, perseverarás, porventura, nesses sentimentos? Meu avô, respondeu com humildade. Cais Fabrícios, com seus 35 anos maturados, cheio de delicadeza e generosidade, há de fazer a ventura de minha irmã, que bem o merece. Perante Deus, Euvídia fez jus às sagradas alegrias da constituição de um lar e de uma família. Junto do seu coração, pulsará um outro, que lhe enfeitará a existência de mimos e ternuras. Ela conseguia ver na beleza que seria a relação da irmã, né, a união da irmã Euvídia com o amigo da família Caio Fabrícios. Continuou Célia. Um momentinho. Continuou Célia. Quanto a mim, pressinto que não obterei a felicidade como a sonhamos nessa vida. Desde a infância, tenho sido triste e amiga da meditação, como se a misericórdia de Jesus estivesse a preparar-me em todos os ensejos para não faltar aos meus deveres espirituais no instante oportuno. E fixando no ancião o olhar percussiente e calmo, prosseguiu. Sinto pesar-me no coração muitos séculos de angústia. Devo ser um espírito muito culpado que vem a este mundo de maneira a remir-se de passados tenebrosos. Desde a Palestina, minhas noites estão povoadas de sonhos estranhos e comovedores, nos quais ouço vozes carinhosas que me exortam à submissão e ao sacrifício. Acusada de cristã no seio da família, sinto que todos os meus carinhos ficam sem retribuição e todas as minhas palavras afetuosas morrem sem eco. Dou-me, porém, por imensamente venturosa em acreditar que o vosso coração vibra com o meu, compreendendo minhas intenções e os pensamentos. Como se lobrigasse, né? Como se avistasse melancolicamente o caminho de sombras do porvir, desdobrado entre seus olhos espirituais, Célia continuou a falar para o coração enternecido do velho avô que a idolatrava. Sim, nos meus sonhos proféticos, que eu vou colocar aqui uma imagem para ilustrar as palavras de Célia, tá bom? Nos meus sonhos proféticos, tenho visto uma cruz a que me devo abraçar com resignação e humildade. Experimento no coração um peso enorme, avôzinho. Por vezes inúmeras, vislumbro à minha frente quadros penosos que devem estar ligados às minhas existências pregressas. Pressinto que nasci neste mundo para resgatar e redimir-me. Quando oro e medito, chegam-me ao raciocínio as ponderações da alma ansiosa. Não devo aguardar primaveras risonhas nem flores de ilusão, que me fariam esquecer a via dolorosa do espírito, destinado à redenção, mas sim invernias de dor e provas ríspidas, em dias de lutas ásperas que me hão de reconduzir a Jesus com a divina claridade
da experiência. Quinéio Lúcio tinha os olhos molhados de lágrimas ante as palavras comovedoras da neta, que desde criança lhe conquistara a adoração. Filha, exclamou com bondade, não posso compreender tamanho desalento num coração da tua idade. O nome de nossa família não permitirá tal abandono de ti mesma. Entretanto, caro avô, não desdenharei a realidade dolorosa do sacrifício, sabendo de antemão que sua taça me está reservada. E nada esperas da terra no que se refere à possível felicidade neste mundo? A felicidade, respondeu Célia, a felicidade não pode estar onde a colocamos, com a nossa cegueira terrestre, mas no compreendermos a vontade divina que saberá localizar a ventura para nós, como e quando oportuna. Não temos uma só vida, teremos muitas. O segredo da alegria reside em nossa realização para Deus através do infinito. De etapa em etapa, de experiência em experiência, nossa alma caminhará para as glórias supremas da espiritualidade, como se fizéssemos a laboriosa ascensão de uma escada rude e longa. Amar-nos-emos sempre, meu avô, através dessas numerosas existências. Elas serão como anéis na cadeia de nossa união ditosa e indestrutível. Então, mais tarde, vereis que a vossa neta, dentro da sua realidade espiritual, se encontrará convosco com a mesma compreensão e com o mesmo amor imperecível na região da felicidade real, que a morte nos descerrará com seus sepulcros de cinzas dolorosas. Atualmente, aos vossos olhos serei talvez sempre triste e desventurada, mas no íntimo guardo a certeza de que minhas dores constituem o preço da minha redenção para a luz da eternidade. Segundo me falam os augúrios do coração em suas vozes silenciosas e secretas, não terei um lar constituído especialmente para minha aventura nesta vida. Viverei incompreendida, de coração dilacerado no caminho acerbo das lágrimas remissoras. O sacrifício, porém, será suave, porque na sua exaltação sinto que encontrarei a estrada luminosa para o reino da verdade e do amor, que Jesus prometeu a todos os corações que confiassem no seu nome e na sua misericórdia bendita. Aqui nós temos a receita da fé. Né? A pura representação da fé. Ela não vê uma vida de venturas, ela vê, pelo contrário, muitas lágrimas, mas continua na certeza, na absoluta certeza, de que encontrará o reino da verdade e do amor. Os olhos de Célia elevaram-se para o alto, como se o espírito aguardasse ali mesmo, junto do velho avô, as graças divinas vislumbradas pela sua crença cheia de luminosidade e de esperança. Quinéio Lúcio, todavia, aconchegou-a de mansinho ao coração, como se o fizesse a uma criança, falando-lhe com acentuada ternura. Filhinha, estás cansada? Não te justifiques por mais tempo. Conversarei com Elvídio a respeito dos teus mais íntimos pensamentos e elucidarei a tua situação perante o seu conceito. E chamando Márcia, a filha mais velha, que representava junto da sua velhice confortada o papel de anjo tutelar e carinhoso, o respeitável Patrício acentuou. Márcia, nossa pequena Célia precisa de tranquilidade e repouso físico. Conduze-a ao teu quarto e fala descansar. A neta beijou-lhe ternamente a fronte, retirando-se com a tia, amável e generosa, que quase a tomou nos braços, conduzindo-a para o interior. À noite,
já ia adiantada, enchendo o céu romano de caprichosas fulgurações. Quinéio Lúcio, absorto em profundos cismares, abismou-se num mar de conjecturas. Seu velho coração estava exausto de palpitar na incompreensão dos arcanos do mundo. Também fora jovem e também nutria sonhos. Na juventude longínqua, muita vez aniquilara as aspirações mais nobres e os propósitos mais generosos ao tumultuoso embate das paixões materializadas e violentas. Somente as brisas cariciosas da reflexão, na idade madura, lhe haviam sazonado as concepções espirituais a caminho de uma compreensão cada vez maior da vida e de suas leis profundas. Desde que se habituara a meditar sinceramente, assombravam-lhe o espírito e os fantasmas da dor e os espantosos contrastes dos destinos humanos. Apesar de arraigado às tradições mais puras de antepassados, e não obstante havê-las transmitido com fidelidade e amor aos descendentes, seu coração não podia aceitar toda a verdade divina encarnada em Júpiter, símbolo antigo que consubstanciava, que resumia todas as velhas crenças. Desejoso de propiciar uma lição àquela criança no seu cuidado educativo, fora o seu espírito que se abalara e comovera ante as novas concepções que lhe provinham dos lábios puros de um anjo. Ele, que se habituara a investigar as causas profundas da dor e a sentir os padecimentos de quantos soluçavam no cativeiro, acabava de receber uma chave maravilhosa para solucionar os caprichosos enigmas do destino. A visão das existências sucessivas, a lei das compensações, as estradas do resgate espiritual pela expiação e pelo sofrimento, eram agora patentes ao seu raciocínio como soluções providenciais. Sua cultura dos autores gregos fazia-lhe sentir que o assunto não lhe era totalmente estranho, mas a palavra carinhosa e convincente da neta, testemunhando-lhe a verdade com seus próprios padecimentos prematuros, abria-lhe a mente nova senda para todas as cogitações em tal sentido. Reclinado no divã do altar doméstico, seus olhos contemplavam a imagem soberba de Júpiter Stator, talhada em marfim, no centro dos outros deuses de sua família e de sua casa, com o coração tomado de angústia. Levantou-se e andou pausadamente em torno dos nichos adornados de luzes e flores. A imagem de Júpiter já não lhe despertava os mesmos sentimentos de piedosa veneração como nas noites anteriores. Aqui, apesar de nós estarmos quase terminando esse capítulo, mas para respeitarmos o horário, vamos fazer a nossa pausa para o próximo estudo, na semana que vem. E veremos então, essa transformação, a forma como Célia fez o avô parar para pensar, para refletir. Então, no próximo encontro, veremos o efeito de todas essas questões. Vamos aqui, para encerrar o estudo de hoje, elevar o nosso pensamento em prece. Amado Mestre Jesus, encerramos neste encontro o estudo de hoje, onde tivemos a oportunidade de ver o relato de Célia, seu testemunho, a força de sua fé, o amor entre ela e Ciro, aguardando para vivê-lo nos céus, no mundo espiritual. Que possamos, Senhor, aprender
com esta jovem e este jovem, o quanto é importante e valoroso ter a tua presença constante em nossos corações. Tu, Senhor, és o caminho, a verdade e a vida. E será somente através de ti que chegaremos ao Pai. Acompanhe-nos nesta semana que nos separa do nosso próximo encontro. Sê conosco, abençoando os nossos lares, os nossos dias, para que possamos seguir a nossa jornada evolutiva. Que assim possa ser, graças a Deus. Amigos queridos, aqui então nos despedimos e nos revemos no próximo encontro, na próxima terça-feira, ou no dia que vos aprouver assistir a este vídeo. Que assim possa ser, não é? Fiquem todos em paz.